o tal do tubo U. Alguém ouviu falar nesse tubo U, né? Eu vou passar aí na frente, aí vocês vão ver esse tubo U. Onde você bota uma pressão de um lado, bota uma pressão do outro lado e vê que o líquido que estava dentro desse tubo U, ele está em equilíbrio e a partir daí o vaso comunicante, tá? Então, quando você desequilibra essa pressão, você passa a criar desnível entre esse líquido que estava em regime estacionário. Por que estava estacionário? Porque as duas pressões eram iguais. Então, eles estavam medindo a mesma altura. Quando você desestabiliza de um lado ou de outro, você está criando uma pressão diferencial entre eles. E essa pressão diferencial vai medir, meio monte de coisa, tá? É o que, na verdade, é o que mais nós utilizamos, né? A pressão estática é uma pressão exercida perpendicularmente, né? Como se fosse um impulso, né? Uma pressão estática. A pressão dinâmica pode ser a pressão exercida por um fluido constantemente batendo em algum lugar. Você tem uma pressão dinâmica. Pressão total, né? É o somatório, muitas vezes, se você tem a condição, né, de você ter estática e dinâmica, você pode ter uma pressão total. E a unidade de pressão, ela pode ser medida em várias, tá? Vários são os físicos que utilizavam seus experimentos e precisavam, de alguma maneira, converter pressão em alguma unidade através de um meio físico. Então, você vai ter unidade de pressão em libra, você vai ter unidade de pressão em quilograma, em newton-força, em bar, você vai ter em kilopascal. Todos esses caras aí são físicos e, de alguma maneira, realizaram experimentos na parte de hidroestática, hidrodinâmica e pneumática também. E, a partir daí, eles estabeleceram, através dos seus nomes, as suas correlações com relação a essas medidas aí que você precisa saber, as conversões, né, de unidades. Bom, então, essa pressão estática, essa pressão é interessante, né, que é a pressão que você muitas vezes está dentro do líquido. Então, a pressão que você está, à medida que você vai descendo em um líquido, é a chamada pressão estática. Então, se você mergulha, você está submetido a uma pressão estática. Porque você mergulha, aí você para. Naquele lugar que você parou, você tem uma pressão que vai ser calculada através da altura que você está imerso nesse líquido pela densidade dele. Então, foi isso daqui que fez a pressão lá dar 400 kg de pressão. Por quê? Porque a altura de profundidade do submarino que implodiu, ele estava numa profundidade de 4.000 metros abaixo d'água. Então, a altura que ele estava, vezes a densidade da água, né, através de uma conversão de unidade medida, enfim, você chega a essa pressão que você vai ter de achatamento. E foi isso que aconteceu onde eles estavam lá. E a pressão dinâmica é a pressão causada pelo fluido em movimento. Olha a velocidade, ó. A pressão dinâmica é praticamente a equação do movimento, de energia, que é ρ ao quadrado sobre 2. Seria mv ao quadrado sobre 2, né? Que é a energia cinética. Essa energia cinética vai ser traduzida em forma de pressão dinâmica. Vamos lá. E essa realmente é a que eu queria falar, que para mim é uma das mais importantes, que agora é simplificar ela. Essa pressão diferencial, eu tenho P1 e tenho P2. Se P1 e P2 forem iguais, essa altura, H1 é igual a H2, independente da densidade. Vou voltar a dizer. Se P1 é igual a P2, H1 é igual a H2, independente da densidade. Ótimo, professor. Vamos lá. Se P1 é diferente de P2, lógico que eu vou ter uma resultante que vai causar, o H1 ser diferente de H2. No meu caso aqui, por que ficou P2 menos P1 e não P1 menos P2? Porque P2 prova para mim fisicamente que ela é mais forte. Por que ela é mais forte? Porque ela empurrou, foi capaz de empurrar esse líquido para o lado de cá. Então, apesar de P1 estar para cá e P2 estar para cá, elas estão em sentidos opostos, e eu tenho certeza absoluta que P2 é maior do que P1.
se eu quero uma pressão diferencial e ela em módulo me represente algo positivo, será P2 menos P1. Isso aqui é a resultante da altura entre elas, para você ter exatamente a fórmula da equação estática, ó. Altura vezes densidade. Então, isso daqui, ó, me gera esse Hzinho daqui, ó. E esse Hzinho que eu quero, com a densidade, que vai me representar essa pressão diferencial. Bom, uma coisa interessante é vocês tirarem a conclusão agora e, lógico, né, desmistificarem o que é massa específica e peso específico. É a mesma coisa? Sim, não. Sim, não. Né? Quando se fala em massa específica, você não está usando a gravidade. Então, a massa específica ela é invariável, independente do planeta. A massa específica aqui na Terra é igual à massa específica na Lua, em Marte, em Vênus. Porém, o peso específico não. Por que o peso específico não? Porque o peso específico é a massa, que é uma grandeza física invariável, vezes a gravidade. Então, a gravidade da Terra, 9,8, aproximadamente 10, vai me dar o peso específico do valor que representa essa massa. Essa massa se tornando peso. Bom, mas a densidade, professor, a densidade, ela é o quê? É um peso específico ou é a massa específica? Quando a densidade for a densidade específica, você tem que entender que ali tem a gravidade. Agora, se a densidade está se relacionando à massa específica do corpo, é a densidade dele sem a gravidade. Isso é teoria, tá? Isso é teoria. Né? Vamos lá. Esse cidadão, chamado Pascal, ele foi um dos gênios, né, da física, que ele conseguiu fazer um experimento onde ele conseguiu, através da combinação entre pressão e área, já que a pressão é força sobre área, ele começou a brincar com essas três variáveis, pressão, força e área. Ou será que existe uma correlação entre elas? Será que eu consigo uma modificar a outra e a outra modificar uma? Enfim, então ele começou a fazer vários experimentos e entre eles ele criou a tal da prensa de Pascal, ou o princípio de Pascal que leva à prensa de Pascal. O que é que ele viu? Ele percebeu o seguinte: poxa, será que se eu aplicar... Bom, rapidamente. Antes de eu falar sobre a prensa de Pascal, é importante definir na cabeça de vocês que isso aqui só existe porque foi feito em um quê? Em um líquido. Isso poderia ser feito com gás? Sim, poderia. Mas será que teria o mesmo efeito que se fosse feito por um líquido? O que vocês acham? Eu espero que vocês digam que não. Que o efeito com gás vai ser diferente do efeito com líquido. Porque o líquido, ele é o quê, pessoal? Olha essa palavra aqui, ó. Incompressível. Já o gás, ele é compressível. Então, quer dizer o quê? Se ele é incompressível, qualquer força que atue nesse lado de cá que tem líquido, esse líquido vai passar, molécula por molécula, essa força até chegar do lado de cá. Alguém já viu em cima de algumas mesas de alguns milionários, que o cara pega uma bolinha, levanta e bate, aí outra bolinha vai, levanta e bate? É como se você conseguisse passar a energia de uma bola para a última bola, sem que as bolas do meio saíssem do lugar. Você já viu aquele brinquedinho? Em algum filme, em algum desenho animado, alguma coisa desse tipo? É exatamente mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece aqui. Quando você empurra isso aqui para baixo, você está empurrando todas as moléculas do óleo.
na outra, que bate 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 na outra. E chega aqui, ó, elas vão bater também nessa superfície. Ou seja, você vai conseguir transmitir essa força entre as moléculas do óleo para que ela venha para o lado de cá. Então quer dizer o que com isso, cara? Que se eu aplicar uma força aqui tremenda, eu vou conseguir fazer com que essa força chegue do lado de cá. E quando essa força bate em toda essa área, eu consigo ter uma pressão para cima, que vai fazer isso daqui subir. Então, na verdade, é quase que o entendimento do barco. Por que o barco flutua? Pô, será que é porque a madeira é mais leve do que a água? Né? Aí todo mundo pergunta, não, porque a madeira é mais leve do que a água. A densidade da madeira é mais leve do que a densidade da água. Então, toda madeira boia, é isso? Se eu pegar um pedaço de madeira, um barrote concentrado de madeira e jogar no mar, vocês vão ver que a flutuação dele é quase zero. Qualquer toquezinho que você der nele, ele vai afundar. Aí você começa a pensar, bicho, não é bem por aí, não. Não é só isso. Não é só isso. Não é só ser madeira e ter a densidade que vai fazer ele boiar. Não é só isso. E aí a gente começa a imaginar algumas coisas que podem acontecer. E aí vem o pensamento exatamente esse. Qual é o formato do barco? Ah, rapaz, o formato do barco não é um bloco maciço. Um minuto, pessoal. Que meu filho está na rua aqui e tem alguém... Alô? Ele. Rapaz, se você é do Mercado Livre, você há de convir comigo que qualquer horário de entrega é um horário administrativo. Não vai ter ninguém aí para receber. Você está entendendo? Porque, inclusive, onde você está é uma indústria. Você está na porta de uma fábrica, não é verdade, não? Nunca ninguém me informou isso. Nunca ninguém me informou isso. E acho que você poderia ter... Rapidinho. Eu acho que você poderia ter lido aí que o lugar é uma área industrial. Você está entendendo? Eu vou tentar ligar para a fábrica para ver se o vigilante pode ou não receber aí, mas ele vai dizer que não. Você vai jogar por cima do muro? Não, se você... Não, olha bem, o que tem aí dentro é uma chuteira. É uma chuteira de futebol, de meu filho. Não vai quebrar, tá entendendo? Primeira coisa. Bom, vou ligar para aí, para oficializar o vigilante e até aí pegar em sua mão, mas você vai jogar por cima que ele não vai assinar nada, porque tá tudo lacrado aí, os portões estão todos lacrados da fábrica. Você não vai entrar. Beleza? Me ligue daqui a... Correto, faça isso, por favor. Beleza. Rapaziada, me dê um segundo, por favor. Lê o chat aí, professor. Por favor, me dê 5 minutos para resolver esse problema aqui, por gentileza. Espera aí.